Bom dia, boa tarde, enfim, meio-dia, a gente ainda não almoçou, mas é um prazer estar aqui falando no 6º podcast da SIC Teutônia, esse evento, esse programa que já tem acontecido ao longo do ano de 2023 e já chega na sua 6ª edição, né? Também, pessoal que pode nos acompanhar, nós estamos com esse podcast rodando nas plataformas do YouTube, ao vivo aqui no Instagram e também através do Spotify. Então, um prazer estar aqui falando. Meu nome é Samuel Mader, sou vice-tesoureiro aqui da SIC Teutônia e temos também aqui a presença da Maikele Josefiak, que é vice-presidente do comércio e que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Isso mesmo, então. Bom dia a todos. Dar as boas-vindas, né, a Nutiele Freitas, agradecer por estar participando aqui hoje com a gente, como o Samuel falou, do 6º podcast. A Nutiele Freitas, então, vamos apresentá-la, que é a supervisora comercial do SCPC, formada em administração, pós-graduada em controladoria estratégica pela FEDERGS e MBA em negociação, vendas e resultados de alta performance pela PUCs. Possui mais de 14 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de serviços voltados à mitigação de risco das operações de crédito, né, Nutiele? Isso aí. Bom dia, então, boa tarde. Fico feliz de participar, obrigada pelo convite. O currículo está extenso, né? Agora que eu me dei conta. Que bom, né? Que bom. Obrigada o convite, então, gente. Nós que agradecemos, a gente quer frisar que o tema de hoje é bastante interessante, né, e relevante para o momento que a gente tem vivido, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, né, seja como as empresas, e é um assunto que tem tirado muito sono de muito empresário ao longo desse ano, né? Nós queremos aqui agradecer, sobretudo, os nossos patrocinadores que promovem essa rodada aqui do nosso podcast, que é a 3F1B Móveis Estratégicos, a Cooperativa Sertel, o Colégio Teutônia, a Cooperativa Languiru, Marcalto em Propriedade Intelectual, Heineken Tecnologia em Higienização, Sicredi, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Univates. Então, vamos dar seguimento ao nosso assunto, né? Como a gente falou, um assunto tão importante, né, Nutiele? E vamos falar sobre quais as práticas as empresas podem utilizar para reduzir o impacto da inadimplência no seu negócio, né? Que é uma preocupação muito grande e vem se tendo cada vez maior, né, Nutiele? É verdade. A gente tem observado na linha do tempo, né, uma crescente na inadimplência. Eu até trouxe um dado bem atualizado desse mês, né, falando aqui do município de Teutônia, né, a inadimplência ela está em 23,51%, assim, sendo bem específico. Então, se a gente for pensar, né, cada 100 pessoas, 23 estão com o nome negativado, né? E isso serve também de um alerta para a região aqui de vocês, né? Que tem que multiplicar aí o cuidado, análise de crédito, para evitar, né, que essa inadimplência aumente, porque a gente sabe que isso é o patrimônio das empresas que está em risco, né? Então, a gente tem que estar sempre reestruturando, estudando a maneira de vender de forma mais segura, mais assertiva, né? Não adianta só vender, né? Tem que receber também depois lá no final do mês. Perfeito. E os processos e as práticas quanto a tanto liberação de crédito quanto a cobrança, né, elas não são organizadas e feitas de um jeito e aquele jeito tudo muda ao longo do tempo, né? O mercado muda, o ambiente muda, enfim, tudo muda e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? E tendo em vista esse cenário, Nutiele, que tu nos apresentaste de inadimplência aqui em Teutônia, né? Nós temos acompanhado. Esse não é um movimento especial e específico aqui do município, né? Que a gente sabe que esse é um problema que a gente encontra até com maior frequência e maior impacto no estado
e na nação, né? E a pergunta que fica, Nuccelli, aqui para nós e para todos os empresários que nos acompanham, é de que forma as empresas podem, de forma muito simples e efetiva, no dia a dia, né, enfrentar essa onda de inadimplência que assola as empresas ao longo desse ano. E por que não também as pessoas, né? Sim. O que eu tenho observado bastante, né? Como a Maikele comentou ali, eu já tenho 14 anos de experiência, né, com crédito. E realmente vem mudando a forma, o olhar para o cliente, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando e verificando o que a gente tem de tecnologia, de informação que vai agregar. E agora também a gente teve, né, uma pandemia, a gente teve aí uma troca de governo, a gente tem muitas variáveis que fazem, né, os empresários olhar para dentro do seu próprio negócio e se reestruturar na parte de análise de crédito, né? Então, aquilo que era feito há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, esquece tudo, passa uma borracha e vamos estudar a mesma análise de crédito. E o que a gente nota é que, claro, falando especificamente aqui da cidade de vocês, não só de vocês, mas também de cidades que têm o mesmo perfil aqui da região, a gente nota que, mesmo, né, com 2023, ainda existe muita venda de análise de crédito que é feita de forma informal, subjetiva. Então, isso também é um alerta que a gente deixa, né, que é não vender sem analisar crédito. Acho que o primeiro ponto de partida, né, Samuel, o ponto de partida é façam análise de crédito, primeiro de tudo, porque ainda assim tem aquela questão amigos, negócios à parte, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de vender a prazo, mesmo que ele seja teu amigo, teu conhecido, teu vizinho, é importante conhecer como que aquela pessoa, aquele cliente, porque lá na ponta ele é teu cliente, ele não é teu amigo, né? Como que ele se comporta no mercado? Ele é um bom ou ele é um mau pagador, né? Então, a minha primeira dica é: faça uma análise de crédito, né? Mesmo sendo empresas pequenininhas, vai se moldando, empresas maiores, não importa se é em Teotônia ou de regiões vizinhas aqui, faça uma análise de crédito. Acho que essa é a primeira dica. Nuccelli, eu vou aproveitar, Maikele, porque quando a gente fala em análise de crédito, nós podemos ter entendimentos diversos a respeito disso, certo? Eu tenho um entendimento sobre o que é análise de crédito, Maikele deve ter outro, e assim temos também nessa distinção de empresários que a gente tem aqui no município. Só a entidade da SIC aqui possui aproximadamente 550 empresas associadas à entidade empresarial. Então, nós temos aí no município, se eu não me engano, perto de 2.000 empresas. Então, é um rol gigantesco de empresas aqui no município. O que tu considera, Nuccelli, para aquele cara que está ouvindo lá e está pensando, tá, análise de crédito que é consulta SPC, ver o nome, pegar o telefone, o que tu considera os passos básicos para uma boa análise de crédito? Sim, foi bem relevante essa tua pergunta, né? Então, o que é uma análise de crédito, né? É quando nós recebemos uma informação, né? O que é informação básica? Documento do cliente. Então, nós recebemos uma informação desse cliente, nós vamos fazer as confirmações cadastrais desse cliente e depois as confirmações nos bancos de dados. Quando nós fizemos uma análise de crédito, além de estar olhando o comportamento daquele cliente no mercado, a gente também está fazendo confirmações para ver se ele é um fraudador ou não, porque a gente está confirmando dados, né? Então, o cliente, primeiro de tudo, CPF, RG, né, ou a CNH, um documento com foto. Esse é o básico do básico que a gente precisa ter. Até porque, para se certificar que aquele cliente é ele mesmo, né, para fazer a consulta cadastral dele, a consulta restritiva, a consulta comportamental e para evitar possíveis golpes, né? Então, o básico de tudo é a documentação, né? No segundo passo, a gente vai para a ficha cadastral, né? Então, a gente tem que ter uma ficha cadastral
com as informações daquele cliente, os dados pessoais, os dados profissionais desse cliente e os dados de localização, para poder verificar como que esse cliente está se comportando no mercado, né? Então, a ficha cadastral também ela é super importante para fazer a validação de dados, né? E, como eu comentei também, a gente tem a parte tecnológica, né? Que, inclusive, aqui na SIC, né, eles são representantes do SCPC Boa Vista na cidade, aonde a gente tem, né, toda a tecnologia para verificar, validar dados e verificar como que aquele cliente está se comportando, né? Então, análise de crédito nada mais é do que a confirmação e validação de dados, né, para poder confirmar qual é a probabilidade desse cliente pagar ou não. E retomando até o assunto que nós estávamos falando antes, né, de cidade pequena, onde não se é consultado, onde se vende porque é amigo, porque é conhecido, nós temos um grande índice, inclusive aqui na SIC, onde o cliente que foi registrado, ele não foi consultado na hora da venda. Ele foi registrado realmente por não pagamento, mas na hora do ato da venda ele não foi consultado. Então, imagina, né? Foi vendido, o cliente não fez o pagamento, não efetuou o pagamento e aí sim teve que ser registrado. Isso nos mostra realmente que a gente ainda tem essa questão aqui de ser município pequeno, de vender porque é amigo, porque vender porque é conhecido, né? Então a gente tem que bater muito forte nisso, né? Nessa conscientização, né, Nutieli, o quanto é importante esse acesso às consultas, às informações, a um cadastro bem preenchido, né, para poder encontrar o cliente posterior a essa inadimplência, né, para poder efetuar a cobrança. Então, né, falar um pouquinho mais dessa conscientização realmente que é importante aqui no nosso município, por ser pequeno e por ainda não ser, digamos assim, regra em todas as empresas, talvez, né? Sim. A ficha cadastral, ela é tão importante na análise de crédito como na cobrança. Porque, na verdade, o setor de análise de crédito, o crediário da loja, o financeiro da loja, ele está totalmente interligado ao setor de cobrança. Então, eles precisam ter uma comunicação muito boa. Então, quando uma ficha cadastral ela é bem preenchida, uma análise de crédito ela é bem feita, ela auxilia depois o pessoal que vai fazer a cobrança, né? O que a gente tem notado, né? As empresas de rede, né, as grandes empresas, elas possuem regras, né? Então, elas têm já as regras dentro do sistema que tem parâmetros ali cadastrados para fazer cobrança, né? Hoje, pela manhã, nós tivemos até um treinamento aqui na SIC, né? E o que nós observamos? Que os empresários, né, os lojistas aqui de Teotônia, eles estão demorando 180 dias para registrar o cliente inadimplente no banco de dados. 180 dias após o atraso, ou seja, o consumidor está meio ano atrasado, aí vai registrar. Exatamente. Né? Então, pela lógica, provavelmente, né, as lojas elas estão aguardando todo o carnê, né, vencer, porque 180 dias, 6 meses, a maioria dos lojistas trabalham com esse prazo para pagamento, né? E aí que eles vão fazer o registro. Só que isso, gente, é complicado. Eu digo, nesse meio tempo, quantas outras compras esse cliente inadimplente fez em outras empresas que também vai ficar inadimplente, né? Sim. Então, além de tu estar registrando, tu tá criando um benefício para ti, registrando logo, porque é um prazo menor ou mais rápido que tu teria a possibilidade de cobrar, né? Quanto também auxiliando o teu colega, né? O outro empresário que não vai vender porque já está o registro lá, né? Então, é 180 dias que o cliente, além de estar inadimplente, ainda consegue seguir comprando, né? Sim. O que eu queria comentar aqui com vocês? Pela lei, vou trazer um dado de lei agora. O cliente ele pode ser registrado com 1 dia de atraso, né? Então, se a gente está demorando 180 dias, né? Com 1 dia já poderia ser. Claro que a gente sabe que as lojas elas tentam fazer, né, uma negociação mais amigável e acabam não cumprindo a lei como deveria ser com 1 dia de atraso.
Então, o que a gente recomenda, né? Que com 30 dias, no máximo do máximo, seja feito o registro. Por quê? Para não virar uma bola de neve aquela dívida, né? Mesmo após uma promessa de pagamento do cliente? Por exemplo, tu ligou para o cliente falou, eu estou com 20 dias de atraso. Eu só vou pagar tal dia. Mas com 30 vai entrar, não me interessa, coloca no SPC. Aí vai depender muito se aquele lojista ele é mais flexível ou mais conservador, tá? Mas o que a gente indica e que as grandes redes utilizam é 30 dias a negativação, tá? Por quê? Não deixar acumular 2 parcelas, que a cobrança ela se torna muito mais difícil. O que acontece também? O consumidor inadimplente, quem quer ficar inadimplente, né? Ele sabe quem é que negativa ele primeiro ou não, né? Então ele sempre vai priorizar o pagamento daquelas empresas que fazem mais certinho, dentro dos 30 dias, né? Que cobram antes, né? Que cobram antes. Então, por isso que a gente brinca, né? Quem cobra primeiro, recebe primeiro. Então, um mês que ele está ali mais comprometido, com a renda comprometida, ele vai priorizar o pagamento de quem registra primeiro. Então, se ele tiver que escolher entre uma empresa que registra com 30 e outra 180, ele vai pagar aquela que faz o registro com 30. Outra questão, aquele cliente, ele não entra mais na loja, que ele está devedor, mas ele continua comprando no mercado, que é o que a Maikele comentou, né? Então, ele está devedor, ele não está comprando contigo, ele continua comprando no mercado, né? Então, isso também, na verdade, os lojistas têm que se ajudar, né? Todo mundo se ajudar, né? Se apoiar aí nessa questão. Então, assim, gente, estatisticamente é muito mais difícil de cobrar um cliente que ele já acumulou muitas parcelas. Provavelmente, após 6 meses, ele não está devendo só para ti, ele já está com o CPF todo comprometido. Então, realmente, a cobrança é muito mais difícil. E isso colabora para a gente ter esse índice de quase 24% aqui de inadimplência na cidade, né? O impacto, Nutiele, da inadimplência, ao teu ver, né, com base na tua experiência aí de 14 anos, tem sido o impacto da inadimplência, ele tem sido mais em função das políticas de crédito, de concessão de crédito, ou com relação às políticas de cobrança? Essa pergunta é difícil, Samuel. Como eu comentei, os 2 setores eles estão interligados, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. É bem difícil de eu responder essa pergunta, assim, bem difícil mesmo, deixando uma saia justa. Porque a análise de crédito ela tem que ser bem feita, consultar a base de dados. Outra questão também que eu lembrei agora é a questão da reconsulta. O que acontece também que a gente observa, né? O cliente vai lá, ele abre um crediário, é feito até uma análise de crédito, depois nunca mais eles olham para aquele CPF, né? E isso também gera uma inadimplência, porque talvez na hora que o cliente abriu o crediário, estava tudo ótimo com aquele CPF, ele estava empregado, a renda não estava comprometida. Então, tem que fazer a reconsulta periodicamente, porque às vezes o cliente pode ficar desempregado, pode ter uma doença, tem inúmeras variáveis que podem contribuir para esse cliente ficar inadimplente, né? Então, a reconsulta ela também é importante na parte de análise de crédito, que eu lembrei agora desse ponto. Mas, assim, Samuel, essa pergunta eu vou ficar te devendo, porque realmente os 2 setores eles estão interligados, né? A gente tem que tomar um cuidado com a nossa análise de crédito, até para ser justo na liberação dos limites. Então, a gente saber separar o cliente bom do ruim. Olha, o cliente bom, eu já visualizei, o score dele está bom, a renda dele, ele está trabalhando, está tudo certinho, eu tenho que liberar um limite bom para esse cliente. É o cliente que eu tenho que servir cafezinho, que eu tenho que enviar minhas promoções, meus e-mails, minhas novidades, né? E o cliente ruim é aquele que eu tenho que tomar cuidado e tenho que fazer a negativação. Então, na verdade, é um conjunto de ações dentro desse ciclo para poder reduzir a inadimplência.
E eu vou te fazer 2 perguntas também um pouco mais a fundo nesse assunto. O que é o período que você considera que tem que ser feita essa reconsulta? Quanto tempo? Né? O cliente compra daqui a pouco todo mês, eu vou consultar todo mês, de 3 em 3. Qual é o período realmente indicado? Porque a consulta, a gente sabe, tem um custo também. Então, talvez por isso o empresário acaba não fazendo tão seguido. E outra pergunta também é a questão de... score. O que é considerado um score bom? Né? A partir de que pontuação, a partir de que momento o lojista que está lá na ponta, que hoje não pôde estar, talvez, aqui no treinamento, que hoje de manhã a gente teve, né? Então, eu acho que foi muito importante para as empresas que puderam estar participando, para ter essas informações novas. Mas e o que é o score bom? Certo. Então, vou responder primeiro a tua primeira pergunta, que é sobre a reconsulta. O correto, tá, Maikele? Toda vez que o cliente comprar, teria que fazer a consulta, tá? Porque pode mudar a resposta. Então, por exemplo, posso ir na tua loja hoje, está com o nome limpo, amanhã eu fazer uma nova compra e o meu nome já está negativado. Então, o correto seria em toda compra fazer a consulta. Mas, como você colocou muito bem, existe um custo, né? E aí sempre é importante o lojista, né, ele ver a questão do custo versus benefício, né? Qual é o valor da mercadoria que ele vende? Qual é o risco que ele pode correr? Qual é a inadimplência que ele suporta? Quais as margens que ele trabalha? Como que está o segmento dele? Como que está a empresa dele? Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Mas se eu tiver que te dar uma resposta, o correto é em toda compra, tá? Mas, se o lojista, ele acha, olha, não tem como assumir esse custo aqui, né? Então, pelo menos, no máximo, a cada 30, 45 dias, tá? Isso também levando em consideração se esse cliente ele faz compras recorrentes ou não, né? Porque às vezes o cliente ele pode ir na loja lá a cada 3, 4 meses. Aí você vai seguindo, né, o fluxo. Mas tem empresas, por exemplo, que vendem toda semana, né? Então, se ele vende toda semana, no máximo ali de 30 a 45 dias fazer a consulta. Esse seria o mundo ideal, tá? Mas o meu papel Cenário aqui ideal. é dizer para vocês como que reduz a inadimplência. Eu estou dizendo, né? Mas Certo. aí tem que levar em consideração o custo-benefício também para a empresa, né? Que cada empresa sabe aonde também o seu sapato aperta, né? O que suporta e o que não suporta. Então, também tem que levar em consideração, tá? E a tua segunda pergunta, então, que é sobre o score, né? Que você perguntou ali para mim, qual é que é o score bom, né? Então, assim, o que é o score, né? Vamos iniciar, então, o que é o score, né? O score, ele é uma pontuação que é gerada tanto num CPF ou num CNPJ, né? Uma pontuação, o score do SCPC Boa Vista, ele é de 0 até 1000, né? Perto do 0 indica que esse cliente, seja pessoa física ou jurídica, é um mau pagador, e perto do 1000 indica que é um bom pagador, né? Então, qual é que é o score ideal, né? Depende de quanto a tua empresa pode correr de risco, né? Então, assim, tu já sabe, quanto mais perto do 1000, ele é um ótimo cliente. É o cliente que tem que servir o cafezinho, que nem eu brinco com as gurias. Quanto mais perto do 0, ele é um mau pagador, mas tudo vai depender do teu segmento e de quanto a tua empresa suporta de inadimplência. Por exemplo, a gente já vê algumas empresas, Maikele, que o cliente ele pode estar lá com o nome limpo, né, que nem a gente chama, né, não tem nenhuma pendência, mas se o score dele está baixo, a empresa não vende, porque é um indicativo que é um mau pagador. Agora, tem empresas que vendem, mas pedem uma entrada, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta geral de qual é o score, porque senão eu vou ficar me comprometendo, tá gravado, né? Mas o que a gente faz? A gente consegue, através da SIC, fazer reuniões com essas empresas para conhecer mais no detalhe, né? Como é que é a operação dessa empresa, qual é o produto, qual é a margem, e poder indicar, então,
qual é o score que seria o score bom e o score ruim, né? Tudo levando em consideração quanto ela suporta de inadimplência. Tem empresas que não sabem nem quanto é o seu índice de inadimplência, né? Então, isso também é um tema de casa aí que eu vou deixar, né, para as empresas, é estudar a sua inadimplência. Será que a minha inadimplência está de acordo com o meu segmento ou não? Né? Então, isso também é um tema de casa aí que eu vou deixar, porque tudo isso influencia lá no score. Tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, né? Mas a gente tem que estudar melhor a empresa para poder dizer qual é que é o score que é mais adequado ou não. Mas sempre levando em consideração, perto do 0 indica que é um mau pagador, perto do 1000 indica que é um bom pagador, né? Levando em consideração aí mais de 300 variáveis estatísticas que o sistema compõe para te dar aquela nota. E eu acho que o sistema ele é muito completo com informações, né? Isso que é muito importante, né? Por isso, o quanto importante é essa consulta com o score realmente, né? Ele está, na verdade, te direcionando, né? Nessa posicionamento do cliente de ser ou não ser um bom pagador, né? E normalmente, pelo conhecimento um pouquinho que eu tenho, quando o score é muito baixo, quer dizer muitas vezes que o cliente acabou de sair de uma restrição. Sim. Né? Então, várias variáveis que a gente tem que avaliar. Eu acho que isso é muito importante, por isso o treinamento hoje, a SIC está à disposição para estar tirando essas dúvidas, né? E incentivando e apoiando cada vez mais, né, os nossos empresários. Né? Isso aí. Tchelo, tem uma outra pergunta. Ao passo que tu nos colocaste da necessidade de tu ter informações pessoais, né, ter um cadastro bem atualizado, né, ter uma consulta recorrente, né, aos birôs de crédito, né, ter acesso à informação do seu score, né. Uma coisa que ele não vai nos dar é efetivamente a questão do limite, né, do cliente. E a gente já percebeu bons clientes sendo maus clientes, maus pagadores em função de um limite dado e concedido errado, assim como clientes que a gente entende que o risco era maior, mas com um limite limitado, percebia que valia a pena correr aquele risco. Quais as práticas que você entende como padrão, pensando no Tchelle? Que nós temos aqui os mais variados segmentos, né? Nós temos a empresa de eletromóveis, que tem um ticket, nós temos a empresa de material de construção, que tem outro ticket, nós temos o varejista de moda, que tem um outro ticket, né? Quais as práticas e o modelo que você entende, né, como mais bacana, pelo menos um exemplo, né, que a gente pudesse utilizar como praticar um bom limite, de forma que aquele limite não torne aquele cliente inadimplente e que a gente possa estar assumindo um risco bacana. Sim. Bom, primeiro de tudo, Samuel, não sei se você sabe, mas hoje dentro do portfólio do SCPC nós temos consulta que, inclusive, vai te mostrar qual é o limite do cliente. Tá? Então, a gente já tem tecnologia, né, o sistema, utilizando toda a tecnologia, toda a base de dados, todos os bilhões de informações que nós temos, ele vai dar um limite sugerido. Tá? Então, isso hoje a gente já tem. Tá? Mas, quando a gente não vai olhar para o sistema, a gente vai olhar ali para as práticas da loja, o que a gente tem que levar em consideração? Né? Qual é a renda daquele cliente? Quanto tempo ele trabalha na empresa, né? Sempre cuidando se esse cliente está num período de experiência ou não, já passou de 3 meses, né, o contrato, qual é a renda desse cliente, se ele já tem um histórico com a loja de pagamentos ou não, isso também é importante, qual é o histórico dele no mercado e também a informação de score. Se usa há muito tempo a questão de 20% a 30% da renda, que seria o início para uma abertura de crediário. Depois, conforme esse cliente ele for pagando as parcelas, vai aumentando. Mas, dependendo, se esse cliente ele tem um score bom, isso já se aumenta, já não se usa mais 20%, 30%. Mensal, né? Mensal, já se usa uma porcentagem um pouco maior. Tá? Isso, o score ele auxilia muito na liberação do limite. Né? Então, a gente vai adequando. Né? Quando os scores eles estão menores, aí a gente já indicaria um limite de 10%,
né? Vai reduzindo, pede uma entrada para esse cliente nas primeiras compras. Porque depois vocês vão começar a ter o histórico interno da loja de pagamentos, que vocês vão fazer uma combinação. Como é que esse cliente está no mercado, como é que esse cliente está na minha loja. Mas é basicamente isso, né? As lojas, elas vão verificando qual é o tempo de empresa, qual é a renda e qual é o score. E vão verificando. Eu vou dar 10% de entrada, eu vou dar 10% de limite da renda, 20, 50, 60. Vai fazendo esse filtro mesmo, né? E outra questão também que eu queria comentar, eu recebi uma informação até que foi passada por uma palestrante da FEComércio, que no Brasil a gente tem 40% de trabalhos informais, né? É um número bem alto, bem expressivo, que são os autônomos, né? E a análise de autônomo, ela é mais desafiadora, porque ele não vai ter o contra-cheque dele lá na ponta. Então, como que a gente vai analisar esse cliente, né? Então, também, dentro das nossas plataformas, nós temos hoje consultas que mostram as faixas salariais do cliente, né? Que é uma renda presumida. Então, baseado ali em informações de movimentações de CPF, dados de IBGE, a gente tem diversas fontes que fazem combinação de dados para mostrar ali na tela qual é a faixa salarial desse cliente, de 1.000 até 2.000, de 2.000 até 3.000, né? E sempre a gente vai passar uma faixa salarial mais cautelosa, até porque a gente sabe que os autônomos, eles têm uma renda muitas vezes que é variável, né? Um mês é tanto, no outro reduz, então sempre a gente passa uma faixa salarial cautelosa. Isso também auxilia a tecnologia que a gente tem aqui, né, disponível para auxiliar também nessa questão. Então, temos consulta que vai mostrar ali a sugestão de limite e temos também a consulta que vai trazer a faixa salarial, né, para essa questão aí dos autônomos. Aproveitei o teu gancho já para falar da questão dos autônomos. Que também, né? realmente é muito importante, eu acho que na nossa região, né, a gente também trabalha com muitas situações, né, de autônomos, né. Eu ia finalizar aqui, não sei, Maquele, se depois tu tens mais questões, mas tu falaste hoje, antes, a respeito da importância da gente acompanhar a nossa inadimplência e comparar ela, né, com as informações que a gente tem de mercado. E nós encontramos nas mais diferentes empresas, né, empresários, enfim, amigos nossos, que calculam a inadimplência de maneira distinta. Certo? Sim. Eu tenho um modelo de inadimplência, eu tenho uma forma de inadimplência, né? Eu calculo minha inadimplência só depois dos 6 meses. Enfim, cada caso é um caso. Como que você entende? Qual é que é o parâmetro que você entende ideal, né, para o empresário calcular a sua inadimplência, até para poder usar como parâmetro, né, os dados que, porventura, a SDL compartilha, né, como parâmetro? Sim. Existe uma fórmula que é bem básica, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer o total dele de vendas a prazo vezes 100. Olha, eu estou professor de matemática aqui, ó. Então, total de vendas a prazo vezes 100 e divide pelo total de vendas, tá? Então, total de atrasos vezes 100 divide pelo vendas. O período, quem vai estabelecer é o próprio empresário, né? Que eu acho legal, tá? Uma dica minha é fazer mensal, depois dá para fazer trimestral e semestral. Mas é importante ter o mensal também. Porque, assim, a inadimplência mensal, ela tem até um lado bom. Porque a inadimplência, quando ela tem poucos dias de atraso, ela acaba gerando uma receita financeira para a empresa, né, que gera juros e multa, né, porque toda empresa ela tem o direito de cobrar juros e multa, né. Então isso, a inadimplência mensal tem um lado bom, só que ela tem que estar controlada, né. Então calcula 30 dias, pega esses parâmetros que eu comentei, 30 dias. Depois, tu pode fazer ele em 3 meses, em 6. Quando ele cai... Por que a empresa faz 3 e 6? Geralmente,
as empresas estão enviando para a assessoria de cobrança, terceirizando a cobrança com 90 dias. Então, por isso que eles analisam também esse dado em 90 dias. E em 6 meses, geralmente, é quando cai para prejuízo, que daí já são aqueles mais difíceis de cobrar, né, que seria um valor ali que a empresa cairia lá para os incobráveis, né? Então, minha dica seria fazer o mensal, trimestral e depois o semestral, dentro desses parâmetros que eu comentei. Nessa questão, nesse cálculo que você sugeriu, a gente adiciona o valor que a gente cobrou de juros daquele parcelamento ou não? É somente o valor nominal? Somente o valor nominal. Valor nominal. Então, quanto eu deveria ter recebido, se eu somar lá todos os meus carnezinhos que eu deveria ter recebido e não recebi. Vou multiplicar por 100 e vou dividir por todas as minhas vendas do crediário dentro daquele mês. É um cálculo bem simples de fazer, tá? E daí a gente não vai calcular aqueles juros e multa, né? Até porque os juros e multa ele é variável, não tem como a gente saber exatamente qual é o dia que o cliente iria pagar, não iria, então ele é mais variável. Então eu particularmente não colocaria aí nessa conta. Eu acho que só para também finalizar, essa questão da demora do registro, né? Que é algo muito regional aqui da nossa cidade, que é a falta, talvez, de políticas claras da empresa, né, por ser, muitas vezes, um comércio menor, e muito pelo medo de perder o cliente ao registrar. Né? A gente sente isso muito como entidade, como empresário. Né? E como lidar com isso? Isso é bem desafiador mesmo. Né? Eu acho que o primeiro de tudo é saber separar. Né? Porque quando você está fazendo empréstimo para aquele cliente, né? Porque você também tem que honrar com seus fornecedores, né? Então, primeiro você tenta ali uma cobrança amigável, né? Sempre deixando claro para o cliente as condições de pagamento, as negociações, se vai cobrar juros, se vai cobrar multa, quando ele pode ser registrado. Eu acho que primeiro de tudo é a transparência com o cliente, né? Se ele já tiver um aviso prévio, ele não vai ter uma surpresa depois, né? Então, sendo sincero, sendo transparente, para evitar aquela surpresa, né? E sempre, gente, pensando na saúde financeira, o patrimônio da empresa, né? Que está em risco. E está tudo dentro da lei, né? Então, está respaldado lá, né? Tenta negociar, avisa esse cliente, mas realmente, né? Se não tem uma outra alternativa, tem que lembrar disso, saúde financeira da empresa, patrimônio e, principalmente, também, você tem que honrar com seus fornecedores. Então, é uma roda, né? Se você não recebe do teu cliente, automaticamente vai atrasar com o fornecedor e isso acaba prejudicando toda a economia local, né? Isso aí. Perfeito, Maquiagem. Então, acho que conseguimos tirar bastante dúvidas, né? Agradecemos, Nutieli, realmente por toda assim a clareza, né? Por nos trazer todas essas informações. Acho que é muito importante nesse momento onde todo o mercado está passando por esse aumento de inadimplência, né? Para a gente poder ter aqui a nossa região trabalhar o mais tranquilo possível, né? Vou agradecer novamente nossos patrocinadores, então, 3F1B Móveis Estratégicos, Cooperativa Sertel, Colégio Teutônia, Cooperativa Languiru, Marcalta em Propriedade Intelectual, Heineken Tecnologia e Higienização, Sicredi, Unimed Vales do Taquari, e Rio Pardo e Univates. Agradeço também, Samuel. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Obrigada.